Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro, o último dia do mês e véspera de carnaval. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Natália Sena, que fala pra gente sobre o PED, Processo de Eleições Diretas do PT, que tem hoje, dia 28, a data final para filiações, e ela explica quais são as próximas datas e os próximos passos do PED. E ouvimos também o companheiro Lucas Rainer, companheiro militante do PT, que atualmente mora na Alemanha, e falou pra gente sobre o resultado da eleição alemã, com o crescimento do partido de esquerda, mas também o crescimento da extrema-direita, e quais são as perspectivas agora naquele país da Europa. Pessoal, véspera de carnaval, último dia de fevereiro, e a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando sobre duas importantes notícias divulgadas no dia de hoje. Primeiro, aqui no Brasil, a divulgação da nomeação da companheira Gleisi Hoffmann, atual presidenta nacional do PT, para o governo do presidente Lula. A companheira Gleisi passará a ocupar o cargo de ministra da Secretaria de Relações Institucionais, que até então é ocupada pelo companheiro Alexandre Padilha, que foi também indicado para assumir o Ministério da Saúde, no lugar de Nízia Trindade. Teve início, portanto, a reforma ministerial. Tema esse que a gente abordou aqui no podcast em outras oportunidades e que teve início sinalizando para uma direção que a gente tem que analisar com muita, mas muita atenção, muito cuidado. Primeiro, por um lado, importante que algumas mudanças estejam se dando com militantes e integrantes do PT. Ou seja, nós tivemos até o presente momento indicações do partido. E isso é importante porque qualquer um de nós que tem escutado a grande imprensa sabe que há um reclame geral por meio dos veículos de comunicação da direita de que o PT ocupa muito espaço no governo. É um reclame de que o governo foi eleito para ser de um outro jeito e que, portanto, em tese, deveria-se, nesse momento, dar mais espaço para os partidos aliados do que para o PT. E convenhamos, nós não podemos cair nessa. É muito, mas muito importante que petistas ocupem os principais espaços desse governo, mas que sejam petistas comprometidos, inclusive, em influenciar os rumos do governo para a esquerda, ou seja, de disputar os rumos do governo, de contribuir para que o governo do presidente Lula não fique refém do centrão, refém da direita e, portanto, tenha condições de implementar o programa eleito nas urnas. Esperamos que não apenas as mudanças feitas até agora, como a indicação da companheira Gleisi Hoffmann, mas as que estão por vir, sejam nesse mesmo sentido. Não seria positivo para o nosso governo que nesta reta final, faltam cerca de 22 meses para o final do seu governo, menos que isso para a eleição, que o governo se rendesse à tática e à lógica de negociação, cedendo espaço a quem hoje já tem muito, mas muito espaço, não só do governo, mas inclusive pelo controle que exerce do orçamento através do parlamento. Estou falando aqui do Centrão. Dar espaço para o Centrão nesse momento seria, certamente, contribuir para a nossa derrota em 2026. Sem falar que até as pedras e os paralelepípedos da rua sabem que eles estão todos muito, mas muito engajados na construção de uma outra alternativa. Nesse caso, pela direita, com nomes que passam do Tarcísio até o próprio Bolsonaro. Razão pela qual esta reforma precisa acontecer, mudanças no nosso governo precisam ocorrer rapidamente e, na nossa opinião, são mudanças pela esquerda. Não apenas com a troca de ministros e de ministérios, mas da linha política. E, nesse sentido, esta vai ser uma ótima oportunidade para nós colocarmos para fora do governo, por exemplo, o José Múcio, que não deveria ter entrado, não deveria ter continuado e, portanto, que saia o quanto antes. E além da saída do Múcio, também a saída de algumas figuras que não contribuem
com o nosso governo e, pelo contrário, atrapalham muitas vezes, como é o caso do Juscelino e outras figuras ligadas ao centrão e à direita. Estamos terminando fevereiro, agora vem o carnaval. Provavelmente o conjunto das mudanças ocorrerão após o carnaval e nós esperamos que sejam mudanças neste sentido de levar o governo mais para a esquerda. E por falar em ir mais para a esquerda, nós não podemos deixar de perceber como as coisas estão acontecendo muito rapidamente aqui no Brasil, mas também fora. E uma outra notícia que teve ampla repercussão no dia de hoje foi a discussão pública realizada no Salão Oval da Casa Branca nos Estados Unidos entre Donald Trump, o seu vice J.D. Vance, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Houve um bate-boca, uma discussão sobre a continuidade da guerra na Ucrânia, sobre o apoio dado pelos Estados Unidos e, nitidamente, existe uma mudança na orientação e na linha em relação a como o governo americano vai se portar diante da continuidade da guerra na Ucrânia. Bom, este ponto merece muita atenção. Por exemplo, um impacto imediato disso, sentido aqui no Brasil, foi a disparada do dólar, que voltou a subir muito, está terminando esta sexta-feira voltando à casa dos 5,90. E bom, certamente ocorrerão outras implicações. E o fato é que o desenrolar e o desdobramento deste conflito vai atingir não apenas a Ucrânia, a Europa, os Estados Unidos, mas também influencia muito política e economicamente o nosso país. Afinal de contas, todas essas movimentações da direita, da extrema-direita, estão internacionalmente conectadas. E é por isso que a gente tem que ficar muito, mas muito atento para pensar cada movimento de forma correta aqui no nosso país. E pessoal, dito isso, nos mantendo na discussão da política internacional, a gente vai escutar agora o nosso companheiro Lucas Rainer. O Lucas é militante do PT, foi diretor da UNE aqui no nosso país e atualmente mora como imigrante na Alemanha. E é o Lucas que vai falar para a gente agora sobre o resultado da eleição na Alemanha, ocorrida no último final de semana, os seus detalhes, desdobramentos e perspectivas, uma vez que foi uma eleição acompanhada por todos nós, que teve como resultado, por um lado, um crescimento e o retorno da esquerda ao parlamento, mas, de forma também muito assustadora, um crescimento muito grande da extrema-direita. É o companheiro Lucas Rainer que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Nas últimas semanas, muitos holofotes se voltaram para a conjuntura alemã em função das eleições que aconteceram no domingo passado. E desde então, muitos holofotes se voltaram para a esquerda alemã, que obteve um resultado muito satisfatório em relação ao que se esperava nos últimos meses do ano passado, nessa eleição para o parlamento. A esquerda voltou para o parlamento como bancada, conseguiu fazer uma campanha que eu acho que foi muito vitoriosa no sentido de atingir as pessoas, conseguir colocar um debate amplo para a sociedade e polarizar tanto com o centro político tradicional quanto com a extrema direita. E eu quero falar um pouco sobre isso, trazer um pouco do contexto da conjuntura e também alguns elementos que eu acredito que são muito importantes para essa virada de chave que trouxe um resultado muito satisfatório para a esquerda alemã. E para entender o que está acontecendo agora, eu acho que é importante lembrar o que aconteceu em 2021, quando nas eleições ao Bundestag, o Die Linke, o partido da esquerda, não alcançou 5% nas votações, fazendo com que o partido não entrasse no Bundestag com o status de bancada, mas sim com o status de grupo parlamentar, reduzindo aí as possibilidades de atuação e também arrastando o partido para uma crise que, somado a outros elementos, como, por exemplo, as disputas dentro do próprio partido, principalmente com Sarah Wagenknecht, que em outubro de 2023 deixou o partido. Isso tudo foi, obviamente, gerando vários desdobramentos. Somado a isso, obviamente, o contexto geopolítico, que aqui também reverberou muito, não só na esquerda, mas também para os diversos outros partidos. Dentre esses desdobramentos, obviamente, a guerra na Ucrânia e a questão Palestina-Israel, que aqui na Alemanha também acredito que gera muitas divergências dentro do partido, mas também fora do partido, no campo da esquerda no geral. E é justamente nesse contexto de disputas dentro do partido, uma atuação limitada dentro do parlamento
desdobramentos geopolíticos que influenciaram muito a política alemã, que trouxeram inflação, que trouxeram também várias crises sucessivas, que o Die Linke nos últimos anos e nos últimos meses perdeu muita força. Muitas pessoas saíram, apesar de que em alguns momentos também pessoas entraram. Vale falar que quando Zahra Wagenknecht saiu, que é uma pessoa que já há algum tempo adotava uma linha de, bom, vamos defender uma política econômica, social, mas uma política cultural, digamos assim, conservadora, isso gerou muitas divisões dentro e fora do partido, porque para muitas pessoas, Zahra Wagenknecht estar no Die Linke era o que também as mantinha no partido, e para outras pessoas o fato dela ainda estar no partido era justamente o que impedia de entrar no partido. Então acho que essa foi uma virada de chave fundamental. Nas eleições europeias do ano passado, a conjuntura estava muito diferente do que está agora. Então, a Bündnis Sarah Wagenknecht, também conhecida como BSW, esse agrupamento em torno da Sarah Wagenknecht, conseguiu um resultado muito melhor do que o Die Linke, com cerca de 6%, enquanto a esquerda, né, chegou ali a seus 2 e pouco. Então era um outro momento também a conjuntura europeia, mas nos últimos meses, acho que algumas coisas foram fundamentais para mudar a conjuntura. Que o AfD tenha seguido ganhando força, é importante mencionar, porque apesar de estarmos hoje comemorando esse retorno da esquerda para o parlamento, é importante mencionar que a situação segue difícil, né? O AfD chegou ali aos seus 20%, conseguiu muita força para estar dentro do parlamento e tem uma força social muito grande. Dá para ver que não é apenas nas instituições, no parlamento, que a extrema-direita tem ganhado força, mas também na sociedade. Dito isso, acho que é importante mencionar que os partidos tradicionais, tanto a social-democracia, quanto os verdes, quanto em especial a democracia cristã, têm feito um movimento que eu acho que foi um ponto-chave para esse retorno da esquerda, que é adotar não só o discurso, mas também partes do programa da extrema-direita, principalmente no que diz respeito à imigração. Um partido que fez muito isso foi a Bündnis Sarah Wagenknecht, nessa aliança em torno da ex-liderança da esquerda, que colocou muito claramente, né, na sua campanha eleitoral que a Alemanha precisava parar com a imigração desenfreada. Então acho que esses elementos, né, de uma guinada dos partidos mais tradicionais para a direita com uma tentativa de deter a extrema-direita, foi algo que deu uma mudança foi algo que trouxe uma mudança bem significante na conjuntura. No contexto, qual que foi a estratégia da esquerda, do Die Linke? Foi justamente não fazer isso, né, foi se colocar como esse outro polo, porque um outro elemento que acho que é importante trazer sobre a Bündnis Sarah Wagenknecht é que quando você perguntava se eles eram de esquerda ou de direita, vinha a resposta: "Não, o que a gente defende é o discernimento, é o progresso, né, queremos desenvolver a indústria", ou seja, a renúncia a essa dicotomia histórica esquerda-direita, que foi feita tanto por Sarah Wagenknecht, né, e a gente vê outros partidos que já há algum tempo não se colocavam tanto nessa dicotomia, mas o que a esquerda fez, o que eu acho que foi um acerto estratégico e um acerto tático, foi justamente escolher polarizar nesse momento em que a gente vê um aumento das desigualdades, que a gente vê um aumento da precarização nas condições de vida das pessoas aqui na Alemanha, sejam elas alemães, sejam elas imigrantes, e contrapor esse discurso de que o problema da Alemanha são os imigrantes. O Die Linke fez uma campanha polarizando com os partidos tradicionais que compõem o governo, polarizando com o AfD e se colocando como essa alternativa que não está defendendo o mesmo que os outros. Jan van Aken, que era um dos candidatos cabeça de chapa, falou claramente em vários programas de TV que participou, e essa foi muito a linha da campanha, que bilionários não deveriam existir. Então esse discurso, né, que conversa com as pessoas, que dialoga com as pessoas a partir das questões materiais, das questões sociais, traz muito isso da reforma tributária, da taxação de grandes fortunas, de colocar, os ricos para pagarem a conta, foi algo muito presente, o que eu acredito que tenha sido um acerto estratégico e tático, e ao mesmo tempo não sucumbir a esse discurso, a essa guinada do discurso para a direita, como muitos partidos fizeram em relação à imigração e a outros temas. Acho que é importante mencionar também que as eleições, elas inicialmente não estavam programadas para fevereiro, elas estavam programadas para outubro, como de praxe, mas foi justamente em função do desgaste do atual governo que foi necessário colocar essa, enfim, pergunta, né, para a sociedade, e as eleições elas foram antecipadas. Esses fatos da conjuntura também foram importantes, né, as brigas ali entre a social-democracia com os liberais, todo o desgaste que o governo atual já estava tendo.
E quando a campanha eleitoral começou a ser pensada ainda no ano passado, o The Link apostou em quadros históricos para eleger pelo menos 3 mandatos, né, tentando repetir a estratégia de 2021 de garantir pelo menos 3 mandatos para entrar como grupo parlamentar, sendo estes o Gregor Gysi, o Dietmar Bach e o Bodo Ramelow. E eu acho que essa foi a maior surpresa da eleição, porque embora tenham apostado nesses 3 quadros históricos, 2 deles conseguiram os mandatos diretos, o The Link conseguiu novos mandatos diretos. Um deles, que eu acho que vale destacar, é o Ferhat Koçak, que é um vereador, atualmente vereador aqui de Berlim, que tem origem migrante, de família turca, e que fez uma campanha tremenda. Ele já tinha uma boa atuação aqui em Berlim, na política comunal, e agora vai estar no Bundestag. Outra pessoa que eu acho que foi fundamental nesse processo é a Heidi Reichner, que eu imagino que os ouvintes tenham acompanhado em algumas notícias no Brasil, que tem sido descrita como uma influencer socialista alemã. A Heidi consegue dialogar muito bem com o público jovem, tem uma presença muito grande nas redes sociais e teve um discurso dela recente no parlamento que foi muito importante, porque ela fala sobre o cordão sanitário que havia sido rompido quando partidos tradicionais votaram junto com a AfD numa pauta sobre imigração, e ela fala: "Nós somos o cordão sanitário". Então colocando essa responsabilidade de construir uma maioria social e não apenas através de alianças no parlamento, manter esse cordão sanitário. Figuras como Heidi, como Ferrat, mesmo os quadros mais históricos foram fundamentais, eu acho. Mas o que me surpreendeu mesmo foi essa transição geracional e projeção de novos quadros, que eu acho que trazem uma dinâmica muito diferente para o partido. Eu diria, portanto, que esse retorno do D-Link ao parlamento com os surpreendentes 8,8% tem a ver com essa questão conjuntural do desgaste do atual governo, de um avanço da extrema-direita e de saber se colocar perante esses desafios como uma alternativa de esquerda que está presente no dia a dia das pessoas. Uma outra questão muito importante foram o que aqui chamam de Haustürwahlkampf, ou seja, a campanha eleitoral na porta das casas. Essa também foi uma estratégia adotada em muitos lugares de fazer campanha eleitoral batendo na porta das pessoas, indo conversar com as pessoas, falar sobre os problemas do dia a dia, do cotidiano, sobre o aumento no preço dos alimentos, sobre a inflação, sobre o preço dos aluguéis. Também foi fundamental, porque mostrou que o D-Link estava dialogando realmente com a população. E eu acredito que essa estratégia de, bom, né, diferente dos outros partidos, optar pela polarização, optar por falar das desigualdades sociais, sobre os problemas do dia a dia das pessoas, acho que isso foi muito importante para realmente se colocar como um partido que está preocupado com as condições de vida do povo e que, diferente dos outros que fazem um discurso extremamente demagógico em torno da imigração, é um partido que realmente pensa a realidade das pessoas e os problemas concretos. Acho que só para finalizar é importante dizer que esses 8,8% não mudam o fato de que a extrema-direita conseguiu um resultado muito grande, que a democracia cristã voltou muito forte e voltou muito mais conservadora e muito mais à direita, porque se nós compararmos Angela Merkel com Merz, né, que é provavelmente quem vai ser o novo chanceler representando a democracia cristã, o discurso dele é muito mais conservador e, como eu falei antes, essa direita mais tradicional tem adotado posturas e partes do programa da extrema direita. Então, independente do AfD, a própria direita tradicional ela já se radicalizou muito mais e isso, obviamente, é um perigo muito grande. Ou seja, nós temos sim que comemorar esses 8,8% e esse retorno do D-Link ao parlamento, mas também é importante mencionar que essa nova bancada que vai ser composta pelo partido também traz aí quadros jovens, quadros novos, que ainda não têm tanta experiência dentro do parlamento, então acho que isso vai ser um desafio. Obviamente, um outro desafio é administrar toda essa entrada de novos membros. Milhares de pessoas entraram no partido nos últimos meses, justamente em função da conjuntura política e por enxergarem na esquerda essa alternativa contra a extrema-direita e contra a direita tradicional. A questão é como que agora essa entrada massiva ela vai ser administrada, se vai ter formação política para todo mundo, se as pessoas vão conseguir manter uma coesão dentro do partido. Acredito que é um outro desafio, mas espero que a direção do partido consiga ter uma boa coordenação, uma boa direção para administrar, digamos assim, esse fenômeno que foi a entrada de novos membros nos últimos meses. E eu acredito que outra tarefa muito importante é o partido continuar se massificando e deixar de ser tão urbano, porque essa ainda é uma questão que a gente consegue enxergar muito aqui. Acho que o D-Link ainda é um partido urbano, centrado nas cidades maiores, mas acredito que essa leva de novos membros e essa nova atuação no parlamento dá uma oportunidade de
talvez se alastrar, conseguir criar uma base para fora desses centros urbanos. Então os desafios são muito grandes, a conjuntura alemã ela vai continuar muito complexa nos próximos meses, com esse avanço da extrema-direita, com essa diversidade de opiniões na esquerda, principalmente em relação à Ucrânia, em relação à Palestina. Essas são coisas que refletem, como eu falei antes, dentro e fora do partido e que muitas vezes geram divergências também um pouco fracionistas. E eu acho que o maior desafio vai ser esse, assim, conseguir, ter uma boa atuação no parlamento e seguir organizando o partido fora do parlamento para, nas próximas eleições e também aí ao longo dos próximos 4 anos, fazer um embate contra a extrema direita, não só no parlamento, mas também nas ruas, né. Uma coisa que aqui se fala muito é luta contra a extrema direita ou luta contra a direita, mas uma postura que o Die Linke tem adotado é: "Bom, a gente não quer só lutar contra a direita através de um cordão sanitário, a gente precisa realmente lutar por um projeto de esquerda". E eu acho que essa vai ser a questão dos próximos anos. Valeu, Lucas. Obrigado, companheiro. E pessoal, hoje, 28 de fevereiro, é a data final para filiação ao Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, para quem quer ter direito de votar no processo de eleições diretas, o PED. Pois é, o PED vai acontecer no dia 6 de julho. Hoje é uma data muito importante. E para falar um pouquinho desse calendário e do que mais vai acontecer a partir de agora, a gente escuta a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. Oi, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Vou falar um pouquinho sobre o nosso calendário para o processo de eleições diretas, o PED. Hoje, 28 de fevereiro, véspera de carnaval, o dia que eu estou gravando aqui esse áudio para o podcast, é o último dia para quem quer se filiar ao PT e ficar apto a participar do PED, seja votando, seja participando de alguma chapa, concorrendo a compor as direções, né, e as chapas de delegados. Então, hoje, quem quiser participar do processo do PED precisa se filiar até hoje. A gente tem recebido relatos, informações de instabilidade no sistema de filiação, né? Isso tem acontecido no país inteiro. E a Sorg Nacional informou que tomou medidas para aumentar a capacidade do sistema, né, que a filiação é toda online, através do site, aumentar a capacidade do sistema para que todas as filiações possam ser acolhidas, recebidas no dia de hoje, né. Então, qualquer problema em relação ao sistema, a gente recomenda que faça um recurso, apresente ou a Sorg municipal, né, na sua cidade, ou diretamente à estadual, se puder enviar também com cópia para a nacional, é importante para tentar resolver e garantir, né, o direito de participação de quem se filiar até hoje. Então, primeira data do nosso calendário PED é essa, 28 de fevereiro, último dia para as filiações. E aí, Patrick, na semana após o carnaval, se iniciam os prazos para as inscrições de chapas e candidaturas a presidente nos 3 níveis: municipal, estadual e nacional. As datas são as seguintes: no dia 10 de março, segunda-feira, após o carnaval, até o dia 19 de maio, são as inscrições para chapas e candidaturas nacionais. Então, a partir do dia 10 de março, já podem ter candidaturas inscritas, para as chapas e candidaturas nacionais. Esse é o prazo mais longo, vai até dia 19 de maio. Em seguida, no dia 11 de março, um dia depois, né, na terça-feira da semana após o carnaval, abrem as inscrições para as chapas e candidaturas em nível estadual. Então, até o dia 28 de abril, podem ser feitas as inscrições de chapa e candidatura em nível estadual. E na quarta-feira, dia 12 de março, abrem as inscrições das chapas e candidaturas municipais, que vão ficar abertas até o dia 14 de abril. Então, o prazo se encerra primeiro para as municipais, por último para as nacionais, mas ele inicia primeiro para a nacional e, em seguida, abre estadual e municipal. Esse é o calendário que será seguido para a inscrição de chapas e candidaturas para participar do PED. O PED que vai acontecer em todo o país,
no dia 6 de julho de 2025. É isso, um abraço. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um podcast que é totalmente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Um ótimo carnaval para todas e todos. Um bom descanso, aproveitem e que a gente, inclusive no carnaval, faça muita manifestação política. É uma festa popular, democrática, que deve ser aproveitada. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais. Do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um riacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, que eu sou professor. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar. Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá. Vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua cafusa não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar. Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá. Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um riacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, que eu sou professor. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar. Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá. Vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua cafusa não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar. Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá. Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar.